No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, mineradoras e mineradores do Brasil, estamos de volta com mais uma edição do podcast Mineral. Aqui você sabe, o assunto é mineração. Eu sou o Disney de Paula. E eu sou a Rafaela Padilha. E hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para quem atua ou quer atuar no setor mineral. Como atrair capital para investimentos na mineração do Brasil? Rafa, e para nos ajudar a entender como empresas do setor conseguem estruturar e atrair investimentos para os seus projetos, estamos recebendo aqui pela segunda vez Anderson Rezende, diretor de operações da Keystone Mineração. Pois é, o Anderson tem uma carreira executiva sólida, com atuação no Brasil e no exterior, sendo pioneiro em trazer soluções e inteligência de compras e investimentos, com foco no mercado financeiro. Ele atuou em grandes empresas multinacionais nos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Portugal e em outros países. Podemos dizer que o papo vai ser bastante animador e com certeza com bastante conteúdo, Rafaela. Seja bem-vindo, Anderson, mais uma vez ao podcast Mineral. Para começar, conte um pouco da sua trajetória para a gente. Primeiramente, muito obrigado, Disney e Rafa, pelo convite, participar desse podcast com vocês. E, bom, é isso, É um momento único do Brasil, falar sobre investimentos em mineração, e um momento importante que o Brasil está vivendo aí como protagonista, de atrair capital, atrair investimentos não só de brasileiros, potenciais investidores, mas também de investimentos estrangeiros, E minha trajetória, Disney, começou assim, sendo bem rápido, Comecei a trabalhar a 12 anos de idade, meu pai me colocou para trabalhar cedo. Como um bom mineiro, começou a trabalhar cedo. Uma padaria, e já aprendi a fazer um pão de queijinho. Olha. Eu sou nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é isso. A gente aprendeu ali o trabalho, e obviamente me envolvendo ali com tecnologia, sempre gostei muito de computação. Então, naquela época que todo mundo estava migrando para computadores, eu aproveitei a onda ali, com 15 anos já estava mexendo com programação. Com 17 para 18, eu fui parar na Fiat Automóveis, fui para o setor automobilístico, mergulhei na área de engenharia, na área de produção, Então, foi uma jornada de caminhada profissional, para chegar no setor de negócios internacionais. Foi uma jornada ali de 10 anos de mercado automobilístico. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, pela General Motors. Eu também trabalhei em Detroit, então fui para a Alemanha também, tive a oportunidade de trabalhar com os alemães, aprendi muito, são culturas bem diferentes. O italiano da Fiat, a General Motors tem os americanos, o americano e o alemão ali, a Opel, Então foi um momento da minha vida profissional que eu tive ali no mundo corporativo e me promoveu uma formação acadêmica, Sou formado também em administração de empresas e fiz várias outras especializações, A gente eu sou muito autodidata, então o tempo inteiro a gente está buscando aprender ali, não só com conteúdos, mas também com o campo de batalha. A gente está sempre buscando conhecimento e troca de experiência com outros executivos, outros empresários. Então, um pouquinho dessa jornada. Passou pelo agro também? Passei pelo agronegócio, bem lembrado. Passei pela indústria alimentícia, agronegócio, várias outras indústrias, Tive meus insucessos também nessa jornada como empresário. A gente tem serve como aprendizado, A escola da vida. Então, foi um privilégio ter realmente empreendido em várias áreas, vários setores. E, por último, agora, recebi o convite do Tim Shen, o CEO da Keystone, fundador da Keystone aqui no Brasil, mineração de ouro. A gente está ali no norte do Mato Grosso, projeto Juruena, e realmente um privilégio maravilhoso. Eu fiquei também 10 anos morando na Europa, em Portugal, atuando, investindo no Brasil, continuando com a atuação
em negócios aqui no Brasil, mas também expandindo ali projetos na Europa e que também me proporcionou acesso ao mercado financeiro, a grupos de investimento. Isso aí abriu portas, né, não só para a Europa, a Ásia e Estados Unidos, enfim, todo o ecossistema também de tecnologia também. É importante enfatizar em Portugal, onde eu ainda tenho residência. Portugal também promove muito esses hubs de tecnologia, encontros. Então, é onde a gente está sempre buscando trazer para o Brasil o melhor, né? E aí a gente está aí com visto para trabalhar com a Keystone, um projeto desafiador. 2 anos que eu estou de volta ao Brasil e está sendo realmente uma jornada na mineração. A mineração me conquistou e eu vejo muita oportunidade aí nesse setor. E como é que é atrair investimentos, recursos para a mineração? É uma tarefa fácil? Porque a mineração no Brasil, a gente ouve das pessoas que mexem que sempre reclamam. Não é fácil atrair fundos, atrair recursos para investimento. Hoje, em qualquer segmento, não é só mineração, né? A gente vê uma falha hoje na busca de capital, né? As empresas precisam aprender a se estruturar e aprender a como acessar os investidores, né? Os grupos de investimento, de forma correta. Então, tem muitas falhas nesse sentido e nosso papel é fazer essa ponte, né? É buscar realmente acelerar esse caminho, né? Ajudando, apoiando aí as empresas. Então, hoje, os grupos de investimento, por um lado, eles têm uma deficiência, eles também não sabem comprar, né? Eles buscam hoje uma estrutura de pessoas, né? Qualificação de profissionais que saibam fazer aquisições, investimento. O que é um bom investimento? Você comprar em preço que você consiga viabilizar, multiplicar aquele capital. O investidor ele busca essa oportunidade, onde ele investe X e ele quer ter uma XY ali. Isso e multiplicar esse dinheiro. Isso é o turnaround. Você compra. Turnaround. Vamos falar um pouquinho. Você compra com preço baixo e eleva, multiplica o valor da empresa. Então, você, por exemplo, o turnaround é um conceito hoje, um tipo de know-how que você hoje compra uma empresa que está mal gerida, né, com deficiência operacional, algum problema de gestão, ou seja, ela está com valuation, né, um valor da empresa está mais baixo por essas condições que ela está operando no mercado, e você assume a gestão dessa empresa e faz um trabalho de recuperação e multiplica o valor dela durante o tempo. E, óbvio, o investidor está vendo ali uma geração de riqueza, uma geração de valor que é importante para ele ter o retorno do investimento, assim como ele também multiplicar, né, ter a rentabilidade que ele busca. Para a gente entender melhor, por exemplo, você pegaria uma mineradora que hoje tem deficiência na questão de equipamentos, de pessoal, não fez uma boa avaliação da área ali, como é que chama os furos da sondagem, não fez uma boa sondagem. Você pega essa empresa, faz a sondagem, melhora equipamento, melhora pessoal, isso você traz uma valoração para essa empresa e consegue... Existe a busca de ativos para investir, você obviamente tem que fazer um chamado diagnóstico, né? Exato. Tem ali, muitos erros são cometidos na fase de diligência, a gente chama de due diligence, que é a fase onde é como se fosse uma auditoria, não uma linguagem para leigos, para quem não é do mercado financeiro. Como se você tivesse fazer um diagnóstico, se essa empresa, quais são os pontos fortes e pontos fracos dessa empresa. Mas você tem que fazer um processo investigativo, onde você faz uma análise de 360 graus dentro da empresa. Perfeito. E observa realmente os riscos. E você, como comprador, também investidor, você tem que ter não só o capital para aportar, para investir, mas também a capacidade de resolver aqueles problemas. Não adianta só o dinheiro. Existe o risco dessa empresa continuar na pior, né? Isso. Não sair de onde ela estava. Então, hoje é justamente a qualificação de profissionais para justamente a gente adquirir esses ativos e ter a capacidade de transformar esse ativo em gerar riqueza. Esse ativo também é uma empresa, né? Seja lá qual for. Na mineração, nós temos realmente o que a gente chama de um oceano azul,
né, uma oportunidade, uma imensidão de oportunidades, porque, como você mesmo disse, Disney, nós temos, por exemplo, mineradoras em fases distintas, né? Vamos pegar, por exemplo, mineradoras que têm uma reserva, né, uma cubagem de minério muito positiva, uma pesquisa bem feita, um trabalho bem feito, comprovando, né, através de sondagem diamantada, né, o que a gente chama de fase de exploration, né, a fase de pesquisa muito bem feito, que você apresenta ali o potencial de minério que tem naquele subsolo, certo? Mas que você tem uma planta, uma estrutura industrial com problemas de performance, que ela foi mal dimensionada. Exato. E são falhas, né? Muito comuns, tá? Muito comuns. E às vezes tem dezenas de milhões de dólares investidos numa estrutura de fábrica e que está ali condenada, né? Obsoleta, uma tecnologia que não vai resolver. Você tem, então, minério de um lado, mas não tem a capacidade de processar esse minério e você tem um pênalti, uma condição que gera prejuízo. Você opera em uma margem negativa e não viabiliza o negócio. Exato. Então, cabe essa diligência identificar isso e, obviamente, a gente estruturar a aquisição na valoração certa, considerando que tem de positivo, se tem uma reserva, tem valor, mas também descontando o pênalti, o problema, né? E ali a solução é reestruturar a indústria, reestruturar a planta, né, que está processando aquele mineral. Enfim, a gente também desenha a solução, a cura, né? Tem o diagnóstico, identifica o problema e você resolve fazendo um planejamento. E aí uma equipe técnica altamente qualificada é super importante. E outro exemplo é o contrário, onde você tem uma planta maravilhosa, linda, resolve, ela até processa muito bem, o índice de recuperação daquele minério é alto, né? Você tem uma performance positiva, mas a cubagem, né, a reserva mineral é ruim, ela tem pouca reserva e ela tem problemas, às vezes com licenças, às vezes questões ambientais graves, questões que são passíveis, né? Problemas mão de obra local, às vezes uma questão com uma região que tem realmente uma condição de logística de difícil acesso. Então, tudo isso faz com que o custo operacional dessa mineração suba e você também não consiga viabilizar. E aí, óbvio, tem uma receita, né, um caminho para solucionar isso também. E a mineração envolve muito recurso. Você tem que ir nos detalhes para você minimizar esses custos e ter resultado no final, né? Exatamente, né? E outro ponto que eu gosto de falar sempre todo investidor, ele busca velocidade, ele quer retorno do capital. Então, não adianta falar para projetos que têm que ser viabilizados em 15 anos, 20 anos. Hoje, você vai na Faria Lima ali, os investidores não querem isso, eles querem realmente retorno do capital na velocidade a curto prazo. Não digo curto prazo, até, vamos dizer, 5 anos, 7 anos, 3 anos. Então, existe hoje o chamado payback, né? O retorno, o pagamento, payback, né? O termo em inglês, mas é o pagamento, o retorno do pagamento que o investidor quer e, óbvio, o nível de rentabilidade tem que ser uma taxa de oportunidade muito superior do que investir na CDI, né? A taxa Selic hoje está batendo em 14,75% ao ano, ou seja, hoje para você atrair capital de investidores, você tem que estar entregando uma rentabilidade muito superior a isso para realmente ele entender a oportunidade de geração de riqueza por trás disso. E a mineração está sendo um momento favorável para fazer esse investimento? Bom, nós estamos na mineração de ouro, né? E eu vou falar mais do ouro. Não é à toa que tem uma barra de ouro aqui em cima da nossa mesa. Que não foi extraída da reserva da Keystone. Ainda. O ouro, ele é realmente uma reserva. Todo o setor financeiro, o setor bancário internacional, tem aí o ouro como um lastro da moeda, né? Então, principalmente em períodos de crise, o ouro é onde é a moeda principal. Ou seja, se você tem ouro, você faz você pode usar essa moeda em qualquer lugar do planeta que ela vai ter valor. Então, ele é usado como lastro, né? Como reserva
para justamente dar garantia à emissão de moedas, né? Os bancos centrais no mundo inteiro, todos os países precisam ter essas reservas. Então, o ouro se tornou muito importante, principalmente em momentos de crise. E o ouro estava, alguns anos atrás, 2 anos atrás, estava batendo na casa ali de $1.400 a onça, e agora está chegando aí a $3.500 a onça. Ou seja, é onde você teve realmente uma potencial de valorização que já aconteceu, e alguns analistas financeiros colocam em projeções aí de $4.000 a onça, $5.000 a onça. Então, imagina o que está por vir. Então, uma corrida, neste momento, atrás de minerações de ouro, e investidores do mundo inteiro estão nos procurando, obviamente, buscando, né, entender os melhores ativos, né, para que a gente tenha esses melhores ativos já diagnosticados e apresentar, obviamente, essas oportunidades, porque é onde a gente tem que atrair capital e fazer o dever de casa, né, que é ter sempre uma equipe altamente qualificada, que a gente chama de mentes brilhantes, precisam estar com a gente, nós temos que atrair, reter esses talentos, e óbvio que é um trabalho de formação, de educação, de treinamento, né, que a gente tem que continuar fazendo esse investimento em capital intelectual, capital humano. Você falou deu uma explicação aqui a respeito de investimentos de aquisição de empresas. Mas existe uma situação que uma empresa ela tem a mineradora, né, de pequeno, médio porte, e ela quer se reestruturar e busca capital de fundos. Eu queria que você nos desse um exemplo prático de como você falou assim, existem problemas, eles não sabem onde buscar. O problema é a falta de garantia que essas empresas... O investidor, por exemplo, quando a gente apresenta... Eu vou falar primeiro, então, agora do outro lado, né, os empresários da mineração que não sabem como se apresentar. Então, primeiro... Como acessar esses recursos, né? Exato. O acessar é basicamente você fazer primeiro, antes de acessar, fazer o dever de casa. Acessar lá e entregar algo que não está plausível, né, que você não consegue comprovar, você perde energia, perde tempo. Então, hoje os investidores querem ver projetos, né, ativos de qualidade, né? Então, minerações que chegam em estágios de pesquisa, que tenham ali, vamos dizer, o melhor dos mundos é aquela empresa que está com uma certificação já, né, da reserva. Isso tem empresas de engenharia, empresas de consultoria no setor de mineração que são certificadoras e já tem reconhecimento ali, o selo internacional. Então, o primeiro passo é buscar essas empresas que têm esse know-how para montar um bom projeto. Não, isso é a fase, não, Fred. Na verdade, as empresas que estão em alta performance, elas já têm essas certificadoras, mas hoje uma empresa pequena, ele não tem nem estrutura ainda, né? Ele não conseguiu chegar nesse momento de contratar uma empresa desta. Então, ele tem que fazer, obviamente, o trabalho de estudo geológico, né? E trazer, obviamente, as comprovações que ali tem minério e qual o tamanho daquela reserva, né? Então, isso é muito importante, porque é onde você tem mineradores até em estágio pequeno, né? Pequeno porte, mas que tem uma reserva mineral rica, muito rica, mas ele não consegue provar. Demonstrar. Ele mostra, eu tenho ouro aqui e tal, mas quanto de ouro tem aí? Não consegue comprovar. Então, existe estudo, existe, né, todo um estudo geológico que precisa ser feito, existem vários indicadores em estágios diferentes. Eu precisaria trazer aqui, obviamente, o nosso time de geologia para poder dar aquela aula completa, né? Poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso. É até um episódio muito importante. A gente aceita essa sugestão para o próximo episódio. A capacidade de trazer a comprovação da quantidade de reserva que tem ali. Esse é o primeiro passo. Depois, estruturar o plano, né, de negócio disso. Obviamente, você tem que mostrar como você vai extrair e processar aquele ouro. E você tem ali reservas que você pode comprar em reserva, está comprovado, e quem compra vai assumir a responsabilidade de produzir o ouro, né, de fazer a estruturação da operação e botar o ouro para cima, né, falando aqui no termo mais leigo, colocar a produção de ouro. E, então, existe estágios diferentes dentro de cada mineração. E óbvio que quanto mais
quanto mais maduro esteja essa mineradora, mais ela vale, né? Mais ela tem um valuation. Então, é bem isso. E o que todo mundo quer lá fora é ouro. Então, olha só, você tem ouro? Não. Então, nós vamos ter que investir em mineração de ouro. Ok, mineração de ouro, qual estágio? Estágio Greenfield ou Brownfield? Greenfield é antes você fala de pesquisa, antes de começar a produzir. Brownfield é quando já está em produção e você já analisa, inclusive, a performance de produção. Então, Mas o acesso é bem complexo, né? Porque você precisa de pesquisa, você precisa de coisas que são caras. Às vezes a pequena mineradora, a média mineradora não consegue acessar. Mais fica mais fácil ela ser adquirida mesmo por fundos, por grupos. Né? Quando você tem essas etapas bem estruturadas e facilmente você consegue demonstrar, mais você atrai os investidores. Só que o investidor vamos falar de investidores aqui do Brasil, né? Investidores pequeno, menor calibre, né? Vamos falar aqui que é um investidor de alto calibre, é um investidor que investe bilhões de dólares, né? E um investidor de menor calibre, o investidor pode investir 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares, né? Vamos falar assim. Então, você tem investidores que podem investir 200 mil reais, 300 mil reais. Então, você tem perfis de investidores diferentes e cada perfil de investidor toma um risco diferente. Os investidores de maior calibre, eles querem projetos que estejam com esse nível de certificação. Exato. Tá? Aí você já tem que estar com essa capacidade de apresentar os relatórios e com a certificação. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de um episódio que nós gravamos com uma pessoa que hoje é um grande minerador aqui da Baixada, que é o Ney. E ele nos contou como ele foi captar recursos no exterior. Ele foi com a cara e com a coragem, sem estudo, sem nada. E, segundo ele, saiu de lá com investimentos. Assim, é uma situação que hoje, por exemplo, seria muito difícil de ocorrer, né? Sim, sim, porque... Você tem que apresentar tem que ter uma boa conversa, né? Deve ter sido o caso do Ney. O Ney é um exemplo clássico, tem um respeito tremendo pela história dele, né? Porque realmente é isso, ele conseguiu comprovar. Nenhum investidor vai investir se não tiver uma comprovação. Então, ele teve que fazer um trabalho. Primeiro, ele vendeu o projeto, né? E depois foi a história que ele contou. Depois eles vieram a Mato Grosso e fizeram buscar essa informação que você falou aí, de conhecer a área, o que ele tem de cubagem e tal, para depois falar assim, vamos supor, eu lembro que ele falou assim, eu pedi X milhões. Aí o pessoal veio, fez o levantamento e falou, não, você precisa de XY. O valor maior, aportaram um valor maior do que ele achava um valor maior para poder tudo na vida acessar o recurso. O mundo dos negócios, 85% do sucesso no mundo dos negócios se chama networking. Ok? Então, quantas vezes a gente vê projetos, não é o caso dele, realmente tinha uma mineração, uma reserva de ouro e é o que é. Todos conhecem a história dele, já sabem o quanto ele tem sucesso e produz muito ouro ainda hoje. E não para de crescer, né? Mas, ao mesmo tempo que você também tem projetos muito ruins e que as pessoas foram lá e fizeram a captação, né? É o famoso vendedor vendendo passagem aérea de avião caindo, né? Então, no final, você tem que ter acesso e networking. Você acessar, eu falo que você está aqui, para você acessar um bilionário, né, um multibilionário no mercado de investimento, nos grupos de investimento, principalmente estrangeiro, você tem que ir aproximando, né, o network. Você chegar aqui, né, e ter acesso a esse cara aqui, é uma jornada, você vai subindo de degrau a degrau, conquistando a confiança de cada um. Isso alguns demoram muitos anos, 10, 20, 30 anos para daqui até aqui. E tem gente que sim, consegue acessar mais rápido, mas não é o normal. O normal é você realmente criar esse network. E isso é um patrimônio, inclusive esse network, esse acesso é um network, não deixa de ser. Então, os grandes gestores de fundos de investimento são relacionados, são conquistados durante anos, né, mostrando capacidade de tomar esse dinheiro, multiplicar esse capital e entregar o resultado para o investidor. E o investidor, ele fala, quem faz muito bem no pouco será confiado muito, né? Então, como dizer o termo bíblico, né? Não precisamos nem
falar, mas é a forma como a gente enxerga também. Tudo na vida você faz um profissional. Se você entrega uma atividade, uma operação simples, uma pequena atividade dentro do escritório, dentro de uma indústria, ele faz bem um pouco, ele vai sendo promovido, vai seguindo a jornada, a carreira de crescimento dele. Então, não é diferente no mundo dos investimentos, tá? Hoje você é analisado, o seu currículo é analisado baseado no resultado que você entregou durante a sua história, na sua jornada como empresário, como executivo, no mundo corporativo, né? Tudo é válido. E nessa área, a gente vê que o investidor também busca a segurança. E a gente tem falado muito da questão de rastreabilidade. De onde que esse minério é retirado? Se ele é retirado realmente com a responsabilidade, com toda a preocupação ambiental, social. E aí se fala de rastreabilidade. Como é que você vê essa nova tecnologia que começa a ser implantada na mineração também? Dizem, excelente pergunta. A gente tem participado de agendas pontuais com os grupos financeiros, grupos de investimento fora do Brasil também, na Ásia, na Europa, todo lugar, e a conversa é essa, né? Eles todos estão querendo, vamos dizer, a sua operação no Brasil, ela é sustentável, ela é correta, ela é legal, que existe a mineração ilegal, né? E, né, existe, é fato, e a gente tem que combater o ilegal. Nós temos que fazer tudo de forma correta, seguindo uma legislação super severa, e isso é muito bom, porque isso separa, né, quem faz o trabalho, quem investe sério, e ali você, obviamente, faz um trabalho que você consegue criar a estrutura de comercialização e entrega, exportação desse minério, no caso o ouro. O setor financeiro ele precisa dessa rastreabilidade. Ter confiança, né? Saber. Confiança. Então, você tem hoje empresas de tecnologia, né? Plataformas, startups do mercado, que a gente já obviamente, usa essa tecnologia para apresentar, eles conseguem fazer a rastreabilidade. Isso é usado na mineração, é usado muito também na indústria alimentícia, até no agronegócio, então não é diferente na mineração. Você tem que ter um controle do lote de produção, desde a sua originação até o ciclo de produção, refinamento, né, no caso do ouro, mas você tem todo o processo de logística, transporte, todo o rastreamento de localização, de georreferenciado, né, até mesmo quais foram as empresas que puseram a mão. Então, você tem um controle completo do ciclo de produção até esse ouro chegar numa trade e que, por sua vez, vai comercializar isso para uma outra operação, uma empresa que compra ouro também, são as... Ou vira joia. Joias, relojoarias, né? Mas também a indústria do mercado financeiro, que são os compradores de ouro no mercado mundial. Então, no final, você tem que apresentar essa rastreabilidade. É um mercado que está crescendo muito, e é a tecnologia, são tecnologias emergentes aí para gestão. E aí entra inteligência artificial, entra a questão de blockchain, tudo isso para justamente a gente ter o melhor controle. E claro, né, com a rastreabilidade você não gera dúvidas, né? Os investidores ficam ainda mais confiantes de que aquilo ali é sério e que não vai ter qualquer outro risco. Vocês, por exemplo, a Keystone, a operação dela vai ser na floresta amazônica, né? A região ali é uma região de floresta. Já está sendo, né? Já começou a operação? Não, a operação vai começar na verdade, agora no segundo semestre, mas nós já estamos lá, né, fazendo um trabalho de exploration. Estamos agora entrando na fase de implantação da planta, né, que vai produzir, né, vai o processo de lavrar, né, e, obviamente, fazer o processamento do minério. E a gente está aí com o cronograma em andamento, todo, força total, a equipe está toda em campo, realmente um desafio tremendo por causa da questão da floresta, a logística, né? E são 60 E a questão ambiental pega muito para vocês, né? Porque assim, a gente tem esse histórico de exploração de locais indevidos, de extração ilegal, de problemas ambientais, né? Exato. De uso de mercúrio, por exemplo. Então, assim, os olhos estão voltados para essa região. Isso aí. Hoje a legislação é muito severa. E tem ali, vamos dizer, um processo ilegal
está instalado ali, né? Então nós temos que combater, mas tem os legais. Então a gente tem que promover uma coexistência com a comunidade dentro do ecossistema ali, né, da floresta amazônica, uma questão que a gente tem que ter um respeito tremendo pelo meio ambiente, assim como a comunidade local, tá? Mas, ao mesmo tempo, viabilizar tecnicamente e economicamente a indústria ali naquela região, porque vai promover também crescimento, atrair, né, todo o desenvolvimento econômico do norte do Mato Grosso e, por que não, geração de empregos, né? Aumentando ali, obviamente, a renda daquela região e promovendo mais acesso. A questão de estar dentro da floresta amazônica é um desafio tremendo, porque todo mundo está de olho, né? É claro, chama muita atenção, porque a gente tem que tratar com muito respeito, muita responsabilidade. Mas eu digo que essas questões ilegais também, vocês têm esse papel de estar de olho, porque a mineração ilegal acaba respingando no processo legal, né? Sim, eles devastam o meio ambiente. Da forma como o método como é extraído, utilizando métodos que realmente prejudicam, você destrói a natureza e você não cria um trabalho sustentável, que é gerar emprego, gerar riqueza de forma correta e fazer as pessoas prosperarem, a comunidade prosperar. Então, a ilegalidade ela é um câncer, né? Porque ela gera prejuízos, ela não gera riqueza, ela gera mais pobreza, onde poucos ganham dinheiro, né? Que são os líderes ali da ilegalidade, e algo que tem o trabalho, você analisa, eles não geram empregos, todo mundo ali vivendo numa situação muito difícil, condições muito ruins de sobrevivência, falta escola, falta estrada, falta tudo, falta saúde. Eles estão lá realmente. Porque quem está na legalidade não quer atrair o poder público, os olhos, né? Ela quer ficar ali oculta para continuar naquela atividade legal. Eles querem chamar a atenção. Exato, escondidos. E quem paga por isso é a sociedade que vive ali naquela região. Isso, né? Que são, de alguma forma, não deixam de ser. O trabalho ilegal gera condições de sobrevivência de trabalho e com riscos altos, né? Risco de vida, questões que realmente não dão prosperidade para aquela comunidade. Uma mineração legal, e é nosso papel, a nossa responsabilidade é corrigir isso, curar esse câncer e fazer o desenvolvimento de forma correta. Isso são etapas que precisam ser cumpridas, né? E a gente precisa também gerar consciência, educar a comunidade, porque a própria comunidade que vive naquele meio há 50, 60 anos, né? Lembrando que Juruena é a segunda maior região do Brasil em tamanho de garimpeiros, né? E você tem que lembrar, existe o garimpeiro legal e o garimpeiro ilegal. Então, é onde vem o trabalho de a gente eliminar o garimpeiro ilegal e sim estruturar parcerias com o garimpeiro legal. O garimpeiro está fazendo... É o que já vem acontecendo lá, né? Vocês fizeram um trabalho, acho que louvável, assim como aconteceu com a Anexa, de abraçar uma cooperativa, dar legalidade para que essa cooperativa possa trazer quem está ilegal e queira trabalhar de forma correta dentro de uma área legalizada, que é uma área que a gente chama de anuência, né? Você dá anuência para uma determinada área lá para o garimpeiro poder trabalhar e vender seu ouro, pedir a nota fiscal. Com isso ele gera imposto, gera renda e traz a tão sonhada riqueza para a região. Isso. A coexistência com o garimpeiro, que tem uma história maravilhosa. Exato. O garimpeiro, né? O garimpeiro legal, ele é um garimpo artesanal. Ele é bonito, ele precisa ser promovido, a gente precisa apresentar, né? Contar essa história, né? Contar essa história. É uma jornada maravilhosa, a gente precisa contar e é o início do processo de extração de ouro. Exato. A história do Brasil. As mineradoras chegaram naquela região, principalmente porque o garimpeiro chegou primeiro, né? Descobriram o ouro. A gente tem o hábito aqui no nosso podcast de diferenciar. Nós sempre falamos, sempre pontuamos aqui que garimpo é uma atividade legal e que é prevista constitucionalmente. E que essas atividades ilegais, elas não são garimpo, elas são extração ilegal. Porque assim, o garimpeiro que está lá no Juruena, que está fazendo o seu trabalho há 50 anos de forma legal,
ele tem orgulho de ser chamado de garimpeiro. Ele não quer ser chamado de minerador. Ele não é um cara de grande porte, né? O problema é exatamente isso. Eu acho que você foi super cirúrgica. Foi cirúrgica. Aí, porque o garimpeiro é bonito. O problema é o ilegal se nomeando garimpeiro para... se apropriando disso, né? Se apropriando do nome para poder ter uma proteção. E isso é bom. Bom, isso espanta investidores, isso gera mais pobreza, gera mais miséria e aquela região ela não prospera. Eu quero saber de investimento tecnológico, porque assim, para a gente diminuir, né, minimizar essa questão ambiental e todos os outros problemas, é necessário muito investimento em tecnologia. Né? Existe hoje uma revolução industrial que eu gosto de apresentar com esse termo, né, para chamar a atenção mesmo, né? A revolução industrial por trás da mineração no Brasil. No Brasil e no mundo, tá? Então, hoje, a gente vê tecnologia obsoleta o tempo inteiro. São muitas falhas de processo tecnológico, muitas falhas não só na fase de pesquisa, como eu comentei mais cedo, mas também falhas na parte de desenvolvimento, implantação da indústria, né? da planta industrial. Então, isso precisa seguir etapas que são cruciais para garantir a performance de recuperação daquele minério. Né? Então, você tem uma mineração de ouro que, como eu disse, tem uma reserva, ela tem uma cubagem, uma reserva de minério limpo, mas ela não está conseguindo processar, porque está errando na aplicação da tecnologia, né? Os equipamentos, né? E planejamento, trabalho de engenharia de produção, engenharia de minas, né? O planejamento da mina, como que o trend vai para a direita, para a esquerda. De lavra, exato. Todo um trabalho. Então você tem um modelo geológico que às vezes é mal feito também pelo time de estudo geológico. Então tem várias falhas aí, e desde startups na área de softwares, né, tecnologia, vamos dizer, a parte de você realmente ter toda a parte de estudo, pesquisa, que você precisa de softwares, né, equipamentos, o time de engenharia precisa estar trabalhando com as melhores ferramentas para garantir o êxito, assim como a capacitação desses profissionais. E a gente tem, obviamente, um núcleo muito forte em Minas Gerais, né? Não é porque eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, mas o ecossistema ali de Belo Horizonte, na grande BH tem Nova Lima, né? É onde estão ali as grandes minerações, né? E isso promove realmente... E Minas é referência na mineração do Brasil, né? Minas, né? O estado de Minas Gerais. Já tem Minas no... Já tem mineração no nome, né? Então, desde a época da colonização portuguesa no Brasil, a gente tem aí Minas Gerais sendo essa referência. Só que depois o resto do Brasil, a gente descobriu que o Brasil inteiro tem muito minério. Então é onde você tem que transferir esse know-how, gerar o escoamento dessa capacidade, não só de transferir, educar, instruir, formar esses profissionais para operar em todos os outros estados do Brasil, mas também a tecnologia que tem que acompanhar. E aí vem a indústria, né, os fornecedores, os prestadores de serviços, que precisam estar sempre qualificados para poder acompanhar a velocidade. De novo, a gente tem aí investidores, voltando, né, atrair investimento, é o tema, né, da nossa conversa de hoje. O investidor ele não quer um projeto que vai delongar anos, ele quer velocidade. E aí vem, quando você pega uma tecnologia obsoleta e um processo, um método obsoleto, você vai ter um caminho tradicional, onde há 50 anos estão usando aquela mesma forma de implantar uma mineração. E sem eficiência, né? Porque vai caindo a eficiência. Tem a revolução, né, que é o papel nosso de acelerar, trazendo tecnologia e trazendo capital intelectual, pessoas com capacidade de gerir projetos em alta velocidade e com uma performance muito superior. Isso envolve não só a tecnologia de software, mas a parte também de automação industrial. Tá. Vamos falar de uma forma prática. Como levar a automação industrial, por exemplo, a sua planta que fica lá no Juruena? Vamos fazer uma... Só para explicar. Cerca de 1.000... De Bandeirantes até o distrito de... De Bandeirantes até a operação. A operação. Fica quantos quilômetros? Mais Bandeirantes fica 1.000 quilômetros de Cuiabá. Mais ou menos uns
180 km. São 1.200 quilômetros até lá. De Nova Bandeirantes, só de estrada de terra, para acessar o nosso projeto em Juruena, você tem uma estrada de 180 quilômetros Por aí. de estrada, tá? E como levar automação, tecnologia para esse lugar que é tão... uma estrada muito ruim. Você tem um índice de pluviometria alto, nós estamos falando de 2.500 milímetros de chuva ano, onde 9 meses ali é muita chuva mesmo, e aquilo ali é barro, então é uma estrada muito difícil. Então o tempo inteiro temos que estar fazendo a manutenção da estrada, né, para gerar esse acesso com caminhões, estrutura rodoviária para chegar lá, lembrando, estrada de terra. E que são 6 horas de viagem. Não, a gente estrada de terra na região amazônica, que ele falou, extremamente úmida, né? O risco, floresta, você tem animais, tá um ambiente selvagem. Exato. Assim como também tem uma região mais isolada. Então tem todo um desafio. E as doenças, né, de estar também... Área endêmica, né? São questões que a gente tem que enfrentar. Então, não é, como diz, é um risco que a gente tem que enfrentar. E nós fazemos, a gente tem essa virtude, esse prazer, sabemos fazer. Nosso time ama esses desafios. Então, você tem que realmente ter uma mentalidade de desafios, né? Enfrentar e gostar daquilo. Tem que ter amém, tem que ter paixão para realmente fazer o trabalho bem feito. E hoje Mas você não me respondeu. Como é que faz para você levar para essa operação tão distante tecnologia e automação? Com tanta dificuldade logística. Como eu falei, você tem que fazer realmente um trabalho de negociar em escala. Aí vem alguns segredos que, como diz, é um know-how já que a gente vem promovendo desde a minha... chegada aqui em Estônia, eu venho apresentando um tema muito importante que é central de compras. É esse tema que eu queria entrar nele agora. De fazer outras empresas se juntarem aqui em Estônia, que são na área da mineração, e poderem ter mais poder de compra. Isso. Então vamos lá. Explica pra gente como é que funciona. Poder de Né? negociação. Sim, não vamos delongar, uma longa história, encurtá-la para ficar bem simples e fácil para todos entenderem. Você, quando tem poder de compra em escala, você viabiliza projetos. Se você tem um poder de escala baixo, você não consegue viabilizar. Então, os grandes grupos fornecedores que detêm a tecnologia, os fabricantes de máquinas, equipamentos, você chegar lá, eu quero comprar uma máquina, eu quero comprar uma unidade daquilo, um pneu, uma peça de reposição, você não vai ter força, poder de escala para negociar um bom preço. Então, para você viabilizar acesso em regiões inóspitas, você tem que, obviamente, fazer um estudo, né, a gente chama de OPEX, né, a parte de CAPEX, que são os investimentos em infraestrutura, né, desde construção civil, equipamentos, maquinários, toda a parte de CAPEX que é pré-operacional também. E depois que a mineradora entra em operação, começam os insumos, né? Desde óleo diesel, a parte de materiais de consumo normal da indústria, né? Um cianeto, a parte de materiais de reposição, peças de reposição de maquinário, linha amarela, linha branca. Linha amarela, para quem não conhece o termo, as máquinas. As máquinas, né? Trator, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, modo nivelador. Então você tem ali os principais equipamentos que fazem a lavra, né? E depois, obviamente, os equipamentos de transporte, que são as carretas, né? Que são, a gente chama de linha branca, são as carretas, os caminhões, né? Que transportam o minério para um lado para o outro. Então você cria o acesso, trabalha terraplanagem, faz todo viabilizando a construção, e depois você tem que ter uma capacidade de compra em escala para reduzir custo e viabilizar a chegada daquele insumo no preço mais barato, e claro que vai viabilizar e todo mundo sai ganhando com isso. Os fornecedores ficam felizes porque eles estão vendendo em escala e obviamente todo mundo tem lucro, né? Você viabiliza o lucro. Você tem mais poder de barganha, né? Falar assim, eu quero comprar 10 caminhões, 10 carregadeiras. Mais uma dica de investimento aí para mim. Mas juntamos, como você comentou, juntamos várias minerações. Um grupo de minerações seriam minerações de pequeno porte, de médio porte, ou até mesmo de grande porte, né, se junta com a gente, e você monta um conceito de negociação em escala,
e você, obviamente, chama os principais players, né, os principais fornecedores e faz uma negociação e aquilo ali realmente gera uma redução. Nós já fizemos isso no agronegócio, tá? Temos experiência. Isso é um conceito, inclusive, do setor automobilístico. Tá? Há 20 anos atrás, a gente faz isso no mercado automobilístico, não só brasileiro, no mercado internacional. A oportunidade que eu tive de operar mercados como projetos de escala de compra, setor automobilístico, foi aí que a gente trouxe esse conceito para a indústria de alimentos, trouxemos isso para o agronegócio e agora estamos trazendo isso para a mineração. Como é que está a implantação? Como é que está a implantação? Bom, a própria Keystone, ela tem hoje alguma capacidade de compra, né, em escala, que a gente está, obviamente, promovendo, mas nesse processo, a etapa de estruturação ela está em andamento. Ok. Muito porque a gente está priorizando a fase de implantação da Keystone, mas isso em paralelo, ela segue porque ela é muito forte, porque ela que gera o acesso aos fornecedores, que já nos dá a condição de promover. Só de você demonstrar a sua capacidade de juntar 5, 10, 20 mineradores para conversar com aquele fornecedor, você já tem, obviamente, uma oportunidade de estruturar. Isso tem, obviamente, uma modelagem jurídica, onde tem uma equipe de análise de custos e uma modelagem econômica viabilizar. E você apresenta esse fornecedor e aí tem os mandatos muito bem estruturados para você ter a estruturação do acordo em conjunto. E essa é a próxima etapa que nós iremos implantar no nosso processo aí com isso. Eu sou completamente leiga, só para eu entender aqui. Você falou que podem ser empresas de diversos tamanhos, né? Isso não importa para montar esse ROM aí de compra. Quantos por cento, assim, em porcentagem, eu tenho de redução de valores, por exemplo? Eu sou uma pequena mineradora. Aqui pode chegar, né? Nossa, tem teto? Como é que funciona? A deficiência em alguns... Na mineração, não quero falar ainda, tá? Porque a gente está na fase... São informações mais confidenciais. Sim. Né? Mas em outros setores que eu já operei, eu já tive 20% de redução em um orçamento de $100 milhões, fazer 20%. É uma economia considerável, né? Já muda a vida de qualquer ser humano. Imagina que é $20 milhões no lucro ali, na veia, né? A redução de custo é isso. Então, você gera 20 milhões de lucro para o dono do negócio. E você, obviamente, tem países que a gente chega a 90% de redução de custo, de tão abusivo e de tão deficiente que é algumas áreas. Então, você tem uma estrutura de cadeia de produção que, às vezes, ela é mais otimizada e aí você tem menos alavancagem, mas tem os oportunistas que estão vendendo ali um negócio que, às vezes, custa 10 e o cara está vendendo a 100. Atravessadores, né? Exato. Fazendo uma estruturação, você chega não a 10, você chega a 7, né? Você chega a R$6. Estou pegando um exemplo, Sim. Isso é muito comum. Tá? Fizemos algo parecido com esse nível de alavancagem de alguns insumos do agronegócio. Tá? E em negociações que em 90 dias você consegue trazer esse resultado. Então, é muito rápido a implantação disso. É só, obviamente, o foco, a dedicação para realizar. Eu falei que o tempo ia passar rápido, né, Rafa? Tá vendo ali? Ó? Estamos chegando a quase 50 minutos de bate-papo. O Anderson agora tem uma reunião, a gente precisa encerrar o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast. Agradecendo a você imensamente por, mais uma vez, estar aqui, trazer esse conhecimento, trazer esse know-how que você traz de outros segmentos para o setor da mineração, que com certeza vai alavancar, engrandecer ainda mais esse setor que já é tão grande no Brasil, em especial aqui no estado de Mato Grosso, com a chegada da Keystone. Muito obrigado, agradeço o convite, né? É maravilhoso estar fazendo essa jornada, né, de empreender no meio da mineração. E é isso, é um propósito, né? É um papel importante, precisa trazer, ajudar o Brasil a prosperar, não só a mineração, ela cresce com a comunidade crescendo, né? O brasileiro, né? Eu sou brasileiro, né? Eu defendo a bandeira do Brasil todos os dias. Então, é um prazer estar aqui podendo falar, apresentar, e a gente está enfrentando desafios e precisamos mesmo desse apoio. É muito bom contar com a ajuda de vocês, porque é o papel de gerar consciência e educar. Tá? A gente está aqui à disposição, sempre quando vocês precisarem, me convidarem, vai ser um prazer estar aqui.
Só um pouquinho. Primeiramente, eu quero agradecer em nome dos mineradores pelas dicas de investimento, que eu acho que são Claro. bastante válidas, né? Foram dicas bastante preciosas para pessoas leigas como eu, que saí sabendo minimamente alguma coisa. E depois desejar boas-vindas à Keystone, que já está começando as operações. E conte com a gente, nós estamos aqui para isso, para divulgar os projetos, né, que são sustentáveis, os bons projetos que refletem diretamente na vida da comunidade. Obrigado. E a gente, no próximo episódio, vai pedir para ele passar a dica do pão de queijo. Ele falou que começou na padaria, não foi? Pois é. Ele vai ter que passar a receita do pão de queijo. Nunca parou? Eu tenho uma fabriqueta de pão de queijo em Portugal. Sério? Ah, que legal. Um carinho enorme. Levamos o pão de queijo para as fronteiras. Ó, tá vendo? Lusitanas. Lusitanas e tal. A gente tem um carinho enorme. Com Que bacana. a mineira, né? O Brasil representando a bandeira. Quem não Mas quando você vai lá, você coloca a mão na massa? Ou só no administrativo? Quem não gosta de culinária mineira não tem juízo, porque Agora- é muito bom. Agora, quando eu for em Portugal, eu já sei onde eu vou comer um pão de queijo, né? Tá em que cidade lá? É Lisboa, grande Lisboa. É, Lisboa. A gente tá ali presente. A gente fornece pão de queijo para Portugal inteiro e algumas oportunidades até fora de Portugal. Vai subindo isso. E tem muito consumo? Tem muitos brasileiros lá. Ixi, tem muita gente lá. Não, e quem não é brasileiro come, se encanta também. Pão de né? queijo Não é... precisa ser brasileiro para gostar de pão de queijo. Estou aprendendo a comer pão de queijo. É, pão de queijo é igual Armazém Paraíba. Faz sucesso em qualquer lugar. Gente, batemos um papo aqui com o Anderson e mais uma vez agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência. Se esse podcast fez sentido para você, comece a nos seguir a partir de agora, comente, dê sugestão para que a gente possa trazer outros conteúdos importantes e legais como esse que a gente acabou de apresentar para vocês aqui. E o nosso podcast, vocês já sabem, a gente fala de mineração porque mineração é essencial, assim como a sua audiência. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.